Olá, boa noite. Eu sou o Bruno do canal Água Viva e agora também com o canal O Eterno em 7 Minutos. Bem, gente, o assunto de hoje será o Exército dos Céus. Esse é um assunto muito polêmico para muita gente, porque muita gente diz que o Exército do Céu, né, são anjos bons, outros dizem que são anjos caídos, né? Mas a Escritura nos dá uma coisa bem precisa que geralmente quando fala em exército do céu não é positivo, é algo negativo. Em todas as passagens que se refere ao exército do céu, apesar de ser o exército ter sido criado pelo Criador, esse exército não é uma coisa positiva. Muitos também vão atrelar o exército do céu a astros, estrelas, planetas, etc. Em certas partes até parece isso, mas em outras já parece se referindo a anjos caídos realmente. Bem, eu separei algumas das menções que se fazem, né, sobre o exército dos céus, mas eu quero aqui provar que não é algo positivo. Em 2 Reis 21, 20, capítulo 21, ele faz uma referência ao rei Manassés, né, que ele adorava lá o exército dos céus. Foi um dos piores reis de Judá, né? Depois de Salomão, depois de vários reis. E esse rei Manassés, ele adorava o exército celeste e a Escritura não trata isso como coisa positiva. Você tem em Daniel capítulo 8 também, nada falando sobre o exército dos céus de forma negativa. Você tem em Jeremias capítulo 19, Jeremias falando contra as pessoas porque eles acendiam incenso ao exército dos céus, né? Adoravam o exército dos céus. Então Jeremias também falando negativamente. Nós temos Sofonias, capítulo 1, que ele cita que ao mesmo tempo que adorava o Criador, eles também adoravam o exército dos céus, dizendo isso como uma coisa muito negativa. Isaías 34 também cita o exército dos céus, dizendo que todo o exército do céu será dissolvido, né? E o universo será enrolado como um pergaminho. Também abordando esse aspecto do exército dos céus como algo negativo. E o que dá o arremate final nessa história é a passagem de Atos capítulo 7 com Estevão. A hora que Estevão, no pátio do templo, falando aos fariseus, ele acusa o povo de Israel, na época de Moisés, que ele acusa seriamente o povo de ter seguido o exército dos céus. Porque ele fala, o Criador os abandonou ao culto do exército dos céus. Então ele faz uma menção clara disso, que o Criador abandonou o povo de Israel ao culto do exército dos céus, e a partir daí eles ergueram o tabernáculo de Moloque, adoraram o deus da estrela Renfã, e faz uma pergunta como o profeta fez: acaso foi a mim que fizeste vítima de sacrifício no deserto no espaço de 40 anos? Né? O Criador, através de Isaías, de Jeremias, diz que nunca pediu sacrifício, não se agradava de holocausto, nem de sacrifício, nem de sangue de bodes, nem de carneiros. E isso, se não foi o Criador que pediu, foi quando o Criador justamente o abandonou ao culto do exército dos céus, que o povo de Israel aprendeu a fazer esse tipo, né, de coisa, essa prática de sacrifícios e tal, que era comum o povo israelita praticar, né? Então, ele diz bem claro, Estevão, que o povo de Israel foi abandonado ao culto da milícia celeste, em algumas traduções, outros exército do céu, outros diz hostes celestes. Cada tradução vai dizer de uma forma, mas esse exército dos céus, com certeza, na passagem também de Lucas, diz lá claramente que um anjo e o exército dos céus, na época do nascimento do Salvador. Ele separa claramente o que é anjo e o que é exército dos céus, que não é anjo. Anjo como se fosse algo bom, o exército dos céus como se fosse algo positivo. Se fosse tudo anjo, ele falaria os anjos, mas ele não, ele diz o anjo e o exército dos céus, né? Lá naquela hora do nascimento do Salvador. Então, para quem pensa que exército dos céus, né, é uma coisa boa, aspecto positivo,
eu creio que em todas as passagens das Escrituras cita assim como coisa negativa, ou como astros, as pessoas que adoram astros, planetas, ou com pessoas que cultuam deuses estranhos, que são justamente os anjos caídos, do qual aquele povo de Israel seguiu durante muito tempo no deserto, segundo Estevão. Por isso os fariseus o mataram, né? Porque Estevão disse que o Altíssimo não habitava em templos feitos por mãos humanas, e aquilo ali revoltou os fariseus e apedrejaram Estevão até a morte, porque ele por falar a verdade. Bem, essa é a explicação do Exército dos Céus. Muito obrigado, até a próxima.